Eu vou fazer algumas considerações sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa epístola, ou carta, como eu tenho falado, ela foi escrita por volta de 48 a 50 depois de Cristo. E o interessante sobre os Gálatas é que tu observa, Corinto era a cidade de Corinto. Paulo escreveu aos Romanos, a cidade de Roma, e aos Tessalonicenses é uma cidade, Tessalônica. Colossenses é uma cidade, Colosso. Mas Gálatas é a região da Galícia, e aí não envolve uma igreja só, não envolve uma cidade só, é diferente um pouco das outras epístolas, porque aqui nós vamos compreender uma região, e aí não se sabe se a carta é para a região do norte ou região do sul, porque nas viagens missionárias, alguns dizem que numa primeira viagem ele teria ido mais para o lado do norte, e outra viagem, na terceira viagem, me parece, na segunda ele foi mais para o norte, na terceira ele vai mais para o lado do sul. Então surge essa dúvida sobre essa carta de Paulo aos Gálatas, mas é uma carta que ele traz um problema único e que ainda hoje nós estamos passando por essa dificuldade, que é o guardar a lei. Então esse é um momento difícil, a igreja estava passando por um momento muito difícil, porque falsos irmãos eram judeus provenientes do judaísmo. Então seria fariseus, seriam homens que guardavam a lei, e eles insistiam demais para que os cristãos gentios viessem a se tornar guardadores ou cumpridores da lei. Então Paulo vai ter que contradizer, vai ter que debater, vai ter que lutar muito em todo o seu ministério por causa desses falsos apóstolos que se diziam enviados, chegavam aos gentios e queriam que os gentios guardassem a lei, observassem os dias da semana, o sábado, as festas judaicas. Eles queriam que os gentios fossem circuncidados, e Paulo não consentia isso. Uma coisa que nós precisamos aprender, e Paulo fala aos Romanos que a lei é boa, que o mandamento é perfeito, mas a função da lei e do mandamento é nos levar a Cristo. Por quê? A lei e o mandamento é como se fosse um espelho. Ali tu vai ver realmente quem tu é, mas o espelho não vai conseguir mudar a tua aparência. O espelho não vai fazer uma transformação na tua vida. Então a lei, ela vem para nos mostrar quem nós somos, quem nós realmente somos, e a lei vai nos levar a Cristo, que é aquele que pode mudar a nossa vida, que pode transformar as nossas atitudes, a nossa vida diária. E Paulo ele inicia aqui fazendo aquela saudação normal de graça e paz, mas ele já inicia mostrando aos Gálatas a sua perplexidade. Ele estava maravilhado que tão depressa eles tivessem passado para outro evangelho. E aqui do grego é héteros, outro é héteros. E ele vai dizer que não existe outro evangelho. Mas existem
alguns ensinando desta forma. E ele se levanta de tal forma que ele usa a palavra anátema. E anátema é como se fosse amaldiçoado, é maldito. E ele pega pesado contra essas pessoas que estão pregando dessa forma. Ele não poupa palavras fortes para rebater essa forma de ensino. Então ele larga já no início da epístola chamando eles de malditos. E ele se coloca como servo de Deus, e aqui ele traz algo tão maravilhoso no capítulo 1. No versículo 10 ele diz, no final do versículo: Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo está trazendo uma mensagem, não é uma mensagem para agradar, não é uma mensagem para agradar os homens. Hoje nós assistimos isso, e eu gosto de colocar isso nos áudios. Eu via um estudo sobre homilética, sobre a arte de falar em público, a homilética. E aí uma das recomendações que se fazia, de muitas boas recomendações, se dizia que o pregador não poderia, quando assumisse a posição, a hora da pregação, colocar que aquele era o momento mais importante do culto, porque isso desagrada os músicos. Aí eu fiquei olhando, dizer que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, não se pode dizer que é o ponto mais alto, o mais importante da reunião, porque os músicos vão ficar desagradados. Então, para mim é o fim da picada, é o cúmulo. E dessa forma que nós vemos as coisas. Porque aí os músicos se desagradam e vão para outra igreja, tocar na outra igreja, e lá vão ser exaltados e o ego vai ser massageado. Então ali eles querem estar onde eles são os heróis, algumas vezes. Então não existe a humildade, não existe você colocar como e pensar realmente aquilo que nós somos, não. Eu saio daqui e vou tocar lá no outro, porque lá nos outros vão me elogiar, vão me exaltar, o meu ego vai ser massageado. Então não se pode dizer que a mensagem da palavra é o principal, porque os músicos vão ficar desagradados. Então essas situações são as situações que nós vivemos hoje. Se falar alguma coisa da palavra já gera polêmica. Dizem, e eu tenho escutado muito, que nos Estados Unidos você vê muita igreja que não fala inferno, que não pode ofender, não pode ser ofensivo, e que falar em inferno é pesado demais. Então se proíbe de falar inferno na igreja e na mensagem. Não se pode dizer que existe inferno, porque a mensagem ela está se adequando aos ouvintes, e aí tem que ser do jeito que os ouvintes gostam. E aqui o apóstolo Paulo, se eu estiver agradando o homem, eu não vou ser servo de Cristo. Então, enquanto nós estivermos preocupados em agradar as pessoas, nós não estamos servindo a quem nos chamou. O Senhor nos chamou para servir, mas para servir a Ele, e servindo ao Senhor nós vamos servir os outros, mas não é para agradar homens. E a mensagem, na maioria das vezes, vai desagradar o pecador. Mas o pecador, ele quer que o seu ego seja alisado. Ele quer que o seu pecado seja minimizado, a sua culpa. E esse é um problema que nós temos. E Paulo vai fazer a defesa do evangelho verdadeiro, da palavra verdadeira, e que não se deve mudar a mensagem para agradar os outros. A mensagem é essa, e assim, de maneira simples, essa é a mensagem. A muitos vai desagradar e outros vai agradar, mas essa é a mensagem. E Paulo vai explicar aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre o evangelho,
E ele vai colocar uma situação aqui que é bastante, ao meu ver, interessante. Ele vai colocar que foi em Jerusalém e que Tito, que era filho na fé de Paulo, era gentil, possivelmente fosse grego, ele não foi obrigado a se circuncidar pelos cabeças da igreja, que seria Tiago, João e Pedro, Cefas. Então ele disse, não, nem Tito. Nós fomos a Jerusalém, conversamos e ninguém dos cabeças da igreja, das colunas da igreja, determinou que Tito se circuncidasse. Agora, os gálatas estavam querendo se circuncidar. E ele comenta um fato aqui bastante interessante, a gente vê a inconstância ainda de Pedro, porque ele diz que Pedro se encontrava entre os gentios, e quando chegou alguns da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro já começou a mudar, a disfarçar e a sair de perto dos gentios, porque para agradar a homens. E ele disse, olha, eu tive que chamar Pedro, a atenção de Pedro na frente de todo mundo, eu tive que chamar a atenção dele, porque ele tinha uma conduta repreensível, e Paulo não teve melindro nenhum de chamar a atenção de Pedro, e diz que até Barnabé se deixou levar pelo engano. Então Paulo ele não se vendia, ele era fiel à mensagem, fiel ao Senhor e ao que ele pregava e ao que ele cria. Então ele não ia adaptando as coisas, ele pregava Cristo. E os gentios não estavam obrigados a guardar a lei. E ele explica que ninguém vai ser justificado pela lei, e sim pela fé em Cristo Jesus. Agora, se nós voltarmos para a lei, nós vamos ter que cumprir toda a lei e nós vamos ter saído da graça. E ele vai explicar que todos os que são da fé, que são salvos pela fé em Cristo Jesus, são filhos de Abraão. Agora, aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, Cristo, ele se fez maldito para que nós fôssemos resgatados. E agora, o que Paulo vai ensinar? Que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, a salvação vai vir pela fé, e não é porque eu tenho fé que eu não vou cumprir, eu não vou obedecer. É fé, é graça, então eu posso pecar. Não, de maneira nenhuma. Paulo diz, não, de maneira nenhuma, nós temos que viver uma vida de santidade e crescer nessa santidade em Cristo. Mas a salvação e a bênção de Deus e a redenção vai vir pela fé no sangue vertido na cruz do Calvário, que é o que paga a nossa conta. E aí Paulo diz, pela lei eu já tô morto para a lei, para viver para Deus. Agora não é para viver, usar da minha liberdade para viver de libertinagem, mas é para viver para Deus. E aí Paulo vai dizer que ele já está crucificado com Cristo. E ele vive agora a vida que ele vive, não vive mais ele, mas vive Cristo, vive a vida do apóstolo. Então, se ele morreu a nossa morte, ele deve viver a nossa vida. E Paulo vai explicar, se a justiça e a graça de Deus provém da lei, a justiça, Jesus morreu em vão. Se o homem conseguir se justificar pela lei, Cristo não precisava morrer. Agora, a lei vem nos fazer conhecer o nosso estado pecaminoso, mas não vai mudar a nossa vida. Quem vai mudar a nossa vida é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí diz que todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora, o que diz? Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então é algo simples. Simples. Fé em Cristo. Agora, sem fé em Cristo nós não somos filhos de Deus. Agora, a fé vai se dar em Cristo.
E aí, no capítulo 4, ele vai fazer uma grande alegoria, mostrando o objetivo da lei, que era ser como se fosse um aio, que ia nos conduzir a Cristo, que ia nos levar a nos ver a nossa condição real e nos levar a Cristo. E ele vai fazer uma alegoria entre as duas gerações que nasceram de Abraão, que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac, só que Isaac é o da promessa, veio pela fé. Então nós somos filhos da promessa de Deus. No capítulo 5, ele faz várias colocações, e aí ele já explica: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, caíram da graça. Porque pela lei ninguém vai se justificar diante de Deus. Então nós vemos ainda hoje denominações ou certos ensinamentos que levam o homem que tem que guardar o sábado, porque quem não guarda o sábado é o sinal da besta, guarda o domingo é o sinal da besta. Isso é infundado, não tem base bíblica, e se tu lê, mesmo que tu não tenha um grande conhecimento, mas é simplesmente pegar o livro de Gálatas e ler, tu vai ver que Paulo diz: não, guarda dias, meses, isso aí não é o que Deus nos chamou a fazer. E quem ama, em Romanos diz: aquele que ama cumpre a lei. Então, existe hoje um movimento querendo fazer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e a Bíblia diz que tudo recebido com ações de graças é puro, tudo é puro para os puros. E não existe mais essa lei de não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, não toque aquilo. O que vale, isso não traz benefício nenhum. Agora, santificação é outra coisa, ser santo, procurar ter um coração puro, uma consciência pura, uma fé não fingida. Então existem coisas que realmente são sérias e outras coisas que são ensinamentos de homens, e Paulo vem batendo com força nesse ensinamento que estava se disseminando nas igrejas. Então saíam esses judeus judaizantes e eles começavam a atormentar as igrejas, trazendo problema, trazendo falsos ensinamentos, querendo que se voltassem para o judaísmo. E aí Paulo diz: olha, se eu pregasse a circuncisão, por que eu ia ser perseguido? Então não tinha perseguição, o escândalo da cruz estava aniquilado. E Paulo ele vai bater direto com esses judaizantes. E ele vai trazer no capítulo 5 muita coisa interessante, porque ele vai dizer: andar em espírito e não vão cumprir as concupiscências da carne. E vai trazer os frutos do Espírito. E o fruto não é frutos, não é fruto do Espírito. E nós conhecemos a árvore pelo fruto. Muitas vezes não é por dons espirituais que vai ser conhecer o homem de Deus, mas sim pelo fruto do Espírito, que é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, paciência e temperança. Então esse é o fruto do Espírito, e ele vai trazer as obras da carne. E as obras da carne vai ser adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aqui feitiçaria é interessante, eu vou pegar só essa feitiçaria para te pegar. É uma palavra grega, é farmaqueia. E farmaqueia seria feitiçaria que seria envolvida com o uso seria um entendimento de uso de entorpecente, de droga, de coisas assim para sair para sair da casinha, como se diz, sair do normal. Então essa palavra feitiçaria aqui do grego, ela é farmaqueia. Então é o uso de substâncias para possessão demoníaca, a pessoa perdeu o controle. Então ele traz várias coisas aqui que são obras da carne, e ele vai trazer o fruto do Espírito. A epístola não é grande, mas ela é pesada. Ela vem com 6 capítulos, e ele traz uma certa indignação e perplexidade no apóstolo Paulo. Ele traz aqui
ele bate nesses judaizantes e ele diz que a glória dele, ele não vai se gloriar nele mesmo, mas ele se gloriar na cruz de Cristo. E pela cruz de Cristo o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Ele vai explicar que nós não podemos nos cansar de fazer o que é bom, o que é bem, o que é bom e o fazer o bem. Porque vai ter tempo de nós ceifarmos, e se nós não desfalecer. Então nós não podemos desfalecer, nós ter que seguir em frente. E desfalecer não é cansar, é desfalecer, porque o cansaço é a parte física, e diz que esse desfalecer é a parte espiritual, é desistir espiritualmente. Então nós devemos fazer o bem sem nos cansar nunca. Parece que muita gente não vai ceifar e ao contrário, parece que quanto mais bem se faz, parece que a gente ceifa mais mal, as pessoas mais mal fazem, mas nós não podemos nos cansar, e principalmente aos que são domésticos da fé. Então deve ser mudança na nossa vida. E Paulo, ele termina essa carta e ele termina de uma forma quase que a gente diria assim, agressiva, diz, ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então é uma situação de uma carta de repúdio por comportamento e perplexidade, se tu olhar. Mas ela traz muita doutrina, muita coisa prática para a nossa vida, coisas do Espírito. Então é interessante que tu venha a ler, se tem dúvida, principalmente porque essas seitas, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, eles são astutos para discutir, porque eles leem, eles recebem os estudos deles tudo pronto em livrinho, e eles já são treinados para discutir. E nós não somos, os evangélicos não somos treinados para debater com eles, e a gente tem que aprender a debater. Eles já estão prontinhos, eles já vêm com as coisas tudo preparadas, mas eles não são de ler a Bíblia como a gente lê. Eles têm livros já, e já os seus doutores, eles já explicam tudo. E isso eu não gosto, eu gosto quando tu lê e tu vê e tu vai ter que compreender a mesma coisa que eu compreendo, eu gosto desse jeito. Por isso que eu não gosto de colocar as coisas goela abaixo de ninguém. Eu acho que tu tem que ler o que eu li e entender o que eu estou entendendo, ou da forma como tu está entendendo, para a gente chegar a algum ponto. Agora eu não posso te dizer, esse versículo está dizendo isso aqui, e tu aceitar, não, tu tem que ler e ver, não, realmente está dizendo isso, ou não está dizendo isso aqui. E eu já vi muitas pessoas dizerem que estava dizendo tal coisa, e eu leio e digo, não, isso não está escrito aqui, isso não é o que está escrito. E eu gosto de pegar estudos, e eu tenho pego alguns estudos aqui, e estudos de teologia. E eu não sou teólogo, eu não sou, como disse Amós, não sou profeta nem filho de profeta. Mas eu fico barbarizado com coisas que eu leio. Esses dias eu li um estudo de teologia em que se dizia que quando Daniel fala, se não me falha a memória, em Daniel 7, que ele fala que viu o ancião de dias é porque ele tinha cabelo branco. Aí eu fui para o texto e fui ler. Ele dizia bem claramente, eu tenho aqui, dizer, não, Daniel chamou a Jesus de ancião de dias porque ele tinha cabelos brancos. Aí eu fiquei perplexo, fui ler o texto. E reli, e aí digo, não, peraí, como que esse cara disse isso? Da onde ele tirou? Primeiro que aqui não está falando de Jesus, está falando de Deus, Deus Pai. E segundo, está falando que ele viu o ancião de dias, e ele começa a descrever o ancião de dias, e não está com veste branca, e seus cabelos eram brancos, mas em nenhum momento ele diz assim, era ancião de dias, porque tinha cabelos brancos. Então, são essas coisas que às vezes me deixa perplexo. Eu até vou pegar aqui para ti, não vou te dizer aonde, mas num estudo, diz assim, Daniel chama Cristo Jesus de ancião de dias por causa de seus cabelos brancos. Eu li esse texto aqui,
E aí tu pega Daniel 7, 9 e 13. Eu tenho aqui, estou lendo no livro e não estou inventando. Aí tu lê Daniel 7, 9 e 13 e não diz isso, mas o livro do ensino de teologia diz assim: Daniel chama a Cristo Jesus de ancião de dias por causa de seus cabelos brancos. Então, aí eu fiquei olhando e lendo e eu não consigo ver. E até eu queria pegar a pessoa que escreveu para ele me explicar como que ele leu isso aqui, porque eu li e eu não consigo. Se porventura tu lê e tu achar que diz, tu me explica, manda para mim uma explicação aí nessa página que tem do YouTube, tu avisa, não, ele está dizendo que aqui é desse jeito, porque eu leio primeiro, eu vejo que não é sobre Jesus que está falando, e depois não se fala nada. Eu vou pegar o texto de Daniel aqui, porque eu não me aguento, eu vou ler Daniel 7, para te escutar, e vamos ver se tu concorda, e de repente tu diz, não, estou lendo isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes isso aqui é um livro que eu estou falando, um livro de teologia, de estudo teológico. Estão ensinando outros. E eu sei que nós podemos errar e que o livro pode estar errado, isso aí eu compreendo, mas é muito complicado. Deixa eu pegar aqui. Daniel 7:9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então aqui diz que se assentou um ancião de dias. Daniel está falando. E ele está falando, se tu ler todo o contexto, vai ver que ele está falando de Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. E diz ele que a veste era branca, e que o cabelo da sua cabeça era como a pura lã. Agora, eu não consigo ler aqui que ele diz que é ancião de dia porque a cabeça era branca. Quem sabe esteja no hebraico, quem sabe isso aqui que eu estou dizendo, eu estou lendo e eu estou fazendo uma crítica equivocada e alguém vai dizer, não, mas no grego, não, aqui no grego não, no hebraico diz assim, bom, se no hebraico diz assim até eu, mas eu queria que me explicasse. Agora eu leio e não vejo isso. Então, são as coisas que a gente não entende. E eu gosto que leia, se tu puder ler depois, e de repente tu entende um pouquinho mais do que outros, não, aqui é por causa disso, mas eu não consigo ver. E essas coisas que eu não compreendo e as seitas usam muito de explicar e não deixam as pessoas lerem por si só. E eu gosto de ler e entender eu mesmo, e não deixar os outros me enrolar na bandeira. Então quando eu faço estudo, eu gosto que as pessoas leiam. Nós estamos fazendo a leitura diária da Bíblia porque para te ler a Bíblia. Isso vai trazer crescimento, vai trazer desenvolvimento espiritual para a tua vida. E não ficar comendo na mão dos outros, os outros dizem a lei porque tu não lê. Aí qualquer um diz qualquer coisa, tu diz amém. Por quê? Porque tu nunca viu, tu não lê. Agora o que nós temos que ver? Nós temos que ser crente de Bereia, aqueles que examinam cada dia, não é de semana em semana. É cada dia para ver se as coisas são assim. Nós vamos ser crentes de Bereia, tu vai encontrar a igreja de Bereia no livro de Atos, e eles todos os dias examinavam a escritura para ver se as coisas eram desse jeito, e assim nós devemos fazer e viver. Então eu vou terminar esse áudio, espero que tu leia o livro de Gálatas, tu entenda, e tu lê, relê, escuta, tira tuas conclusões, busca dúvidas, se tiver dúvida, se quiser mandar algum áudio, mandar alguma pergunta que a gente possa ajudar, se não puder a gente pesquisa também, tenta ajudar. Mas tu tem que ler, não adianta ir pelo que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo pode ser totalmente furado. Muitas vezes, muitas coisas que eu já falei no passado, depois fui aprendendo e vi que não eram certas. A gente vai crescendo no conhecimento. Mas eu quero que tu seja abençoado, muito abençoado na leitura de Gálatas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é a verdade, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. E pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. Mas nós recebemos justificação através do sangue vertido pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.